Olá, amigos ouvintes da Voz da América. Estamos aqui para mais um Washington Fora de Horas, que é também fora do estúdio. E é fora do estúdio devido à pandemia do coronavírus. Aqui nesta área de Washington continuamos restritos às nossas casas e, portanto, temos que fazer isto do estúdio e nós agradecemos a vossa compreensão. Mas, se tivermos sorte, em breve poderemos regressar aos estúdios e, portanto, termos uma interação melhor com os ouvintes. Como sempre, neste programa, nós vamos começar com algumas notícias e, claro está, temos que começar com, com o coronavírus. A Organização Mundial de Saúde avisou que o coronavírus se poderá transformar numa endemia, como o HIV, o vírus que causa a SIDA, podendo, portanto, permanecer nas comunidades mesmo se houver vacinas contra o coronavírus. A OMS disse que o vírus já infectou mais de 4 milhões e 460 mil pessoas e matou mais de 300 mil. E, portanto, o que isto significa é que a OMS, portanto, é da opinião que pode, não está a dizer que vai ser, mas poderá dar-se o caso do coronavírus ficar dormente nas comunidades e passar a ser uma realidade. Aliás, isso também é o que acontece com os vírus das gripes, etc., que estão sempre presentes. Mas, de qualquer maneira, claro, este é muito mais mortal do que isso. Por outro lado, um relatório da ONU disse que a economia mundial deverá este ano contrair mais de 3%. Esta contração é maior àquela do que a ONU tinha dito anteriormente. A ONU tinha afirmado que poderia haver uma contração de 2,5%. Agora diz que essa contração este ano poderá ser de 3%. Já tenho aqui alguns ouvintes em linha. Temos aqui o Thomas Ndlovo, o Enan Ndlovo. Bonjour, diz ele. Ora bem, temos o Eric Alaric, que diz que está também a ver, o Gilberto Rafael. Tivemos aqui mais ouvintes também. Portanto, um obrigado por estarem sintonizados connosco. Vou continuar aqui. Entretanto, na cidade chinesa de Wuhan, as autoridades disseram que já testaram mais de 3 milhões de pessoas da cidade e que tencionam testar toda a população. Wuhan, recorde-se, foi o local onde se iniciou a epidemia do coronavírus e recentemente surgiram receios que a cidade poderá estar a ser cenário de uma segunda onda de infecções, depois de terem sido detectados casos em algumas zonas da cidade. Portanto, em Wuhan está-se a fazer a testagem de toda a população. Todos os peritos dizem que isso é o essencial para se saber se há ou não casos do coronavírus. Mais ouvintes aqui em linha, Baldé Maiton, boa tarde. Carlos Tavares Cali, boa tarde. António Marimbo, Kiaco, boa tarde. Os ouvintes não dizem de onde é que estão a falar. Digam sempre de onde é que estão a falar. Gomes de Jesus Wilson, estou ligado desde Menonga, em Angola, no Cubango, lá mesmo no sul. Obrigado, Gomes de Jesus. Temos aqui também o Carlos Tavares Cali e o Léo, que está também em sintonia e diz que é Maning Nice, é verdade. Fernando Mugadui, em direto a partir do Buzi, Sofala, Moçambique, ali ao pé da beira. Portanto, Fernando Magudui, muito obrigado por estar em sintonia connosco. Vamos continuar aqui com notícias. O Departamento de Informação da Rússia pediu à Google para bloquear um artigo sobre a controvérsia em redor dos dados oficiais de casos e mortes da epidemia do coronavírus. O artigo foi publicado na página da internet da publicação independente russa MBKH Media, que disse que o seu artigo era baseado numa reportagem do Financial Times de Londres, que disse que o número de mortos na Rússia pela Covid-19 pode ser 70% acima do número divulgado pelas autoridades. A MBKH Media disse ter recebido uma mensagem da Google afirmando que o pedido para bloquear acesso à reportagem era baseado numa decisão do Procurador-Geral que disse que o artigo continha apelos a distúrbios, atividades extremistas e participação em movimentações de massas contrárias à ordem pública. A Google terá pedido à publicação para remover o artigo ou então torná-lo inacessível na Rússia. Até hoje, as autoridades russas noticiaram quase 263 mil casos, o segundo maior número a seguir aos Estados Unidos, e um total de morte de 2.418, mas alguns peritos puseram isso em causa
afirmando que as autoridades regionais parecem estar a minimizar a contagem. Isto é um problema que vai surgir cada vez mais, portanto, as redes de acesso, como a Google, que dão apenas, portanto, acesso aos diversos jornais através de um clique, pois a Google, Facebook, o Yahoo, estão cada vez mais sob pressão de autoridades locais para retirarem artigos que não são eles que publicam, mas que eles dão acesso. E isto vai ser um problema cada vez maior. Aliás, já na União Europeia também já estão a ser passadas leis para esses, portanto, portais de procura retirarem artigos que possam ser considerados ilegais ou insultuosos ou o que quer que seja. Isto vai ser um problema porque, claro está, há muitos que dizem que isto é coartar a liberdade de expressão. Mas, ouvintes, David Fernando, no Lumbo, adoro de ouvir a Voz da América. Ora, muito bem. Sérgio Niaca, boa tarde, como estás? Muito bem, Sérgio, de onde é que estás a falar? Casada, boa tarde, estou a partir de Luanda, bairro Tira Pistola, Ojiaenda. Ora bem, Tira Pistola, no bairro Ojiaenda, está lá o Casada. Vamos continuar com o coronavírus, agora vamos falar dos PALOPes. A Guiné-Bissau é o país com mais casos da Covid-19, portanto, os países da PALOP. Tem 913 casos, mantendo-se 3 mortos e 26 recuperados. Cabo Verde vem a seguir, hoje registrou mais 11 casos, elevando para 326 o número acumulado no país. O Ministério da Saúde e Segurança Social de Cabo Verde disse que a maioria dos casos confirmados encontra-se com evolução favorável. Apenas a ilha de Santiago tem mais de 80% dos casos, está em estado de emergência. Portanto, Cabo Verde, não há maca no resto das ilhas, mas Santiago é problema. Angola registrou mais 3 casos, aumentando para 48 casos positivos, dos quais 2 mortes, 14 recuperados e 32 ativos considerados estáveis. É uma questão interessante. Ontem, no nosso programa, e hoje, portanto, no nosso Angola Fala Só, vamos precisamente falar desta questão do número de casos em Angola, que está a surpreender muitos. Portanto, 48 casos positivos. Hoje no Angola Fala Só vamos falar desta questão e vamos também falar, e ontem já tivemos aqui uma reportagem sobre esta questão, se estes números são reais ou não. E claro está, só se pode saber se estes números são reais ou não através da testagem. Se não houver testagem, nós não sabemos quem tem o vírus, mesmo que não tenha a doença, e quem não tem. Portanto, isto é uma questão interessante. Claro está que há quem diga que o facto de não haver uma corrida aos hospitais com a Covid-19 significa que os números da doença são baixos. Portanto, uma questão interessante para Angola. Vamos agora para, já falámos aqui, portanto, dos países de PALOPes, mais aqui, Jorna News, Rafael está ligado, Baciro Baldé, muito boa tarde, Lara Maca, estou ligado a partir de Luanda, da Lunda Norte, terra dos diamantes. Como está a situação aí, Lara? Diga-nos, como é que está a situação na terra dos diamantes? Quando falo da Lunda Norte, lembro-me sempre daquela música do Paul Simon, Diamonds in the soles of our shoes, diamantes na sola dos sapatos. Ora bem, vamos continuar em Angola. Parece que há uma investigação a ser feita ao Ministério das Relações Exteriores. Isto segundo o Novo Jornal, que disse que uma equipa de técnicos da Inspeção-Geral da Administração do Estado está desde há 2 semanas a fazer um trabalho de auditoria a várias áreas do Ministério. O pedido de inspeção terá partido do novo titular da pasta, Tete António, abrange as áreas das Finanças, Recursos Humanos, Secretaria-Geral e o Instituto das Comunidades Angolanas no Exterior e Serviços Consulares. Na mira dos inspectores estão gestão danosa e irregularidades administrativas realizadas durante o consulado do ministro Manuel Augusto, tendo como secretário-geral Agostinho Van Dunen. A equipa de inspectores já terminou o seu trabalho na Secretaria-Geral, estando nesta altura a trabalhar com o pessoal das áreas de Recursos Humanos, Finanças e o ISCAI. Com licença. A mesma fonte, portanto, o Novo Jornal indica que os técnicos do IGAI
se têm confrontado com muitas incongruências em termos de dados contabilísticos, gestão patrimonial, admissões e promoções de funcionários, rotação de diplomatas, entre outros. Parece que há maca no Ministério das Relações Exteriores. Tenho aqui mais uma ouvinte, a Telma Felizmino. Diz-nos boa tarde, mas não nos diz de onde é que está ligada. O gênio da geografia, ligado a partir do Maputo, Moçambique. Ótimo trabalho para vós. Obrigado, gênio da geografia. Ora bem, eu lembro-me quando estava na escola, no Maputo, geografia era uma disciplina assim. Não era muito mau, não era muito bom, mas dava para passar. Mário Jorge Ferreira Madivadua. Boa tarde. Onde é que estás, Mário Jorge? Porquê é que ninguém diz de onde é que estão a falar? Eu quero saber onde é que as pessoas estão. Vamos também continuar em Angola. A Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, a ADRA e o Observatório Político e Social Angolano apelaram em comunicado às instituições públicas para disponibilizarem os documentos do orçamento em quantidade, tempo útil e de forma acessível aos cidadãos. Ups. Desculpem lá, ouvintes, parece que houve aqui uma queda do telefone, mas vamos continuar sem problemas. Ora bem, vamos lá ver. Vamos lá ver, endireitar isto outra vez. Acontece. Mário Jorge Ferreira Madivadua, boa tarde. Obrigado, Mário Jorge. Entretanto, vamos continuar aqui com, portanto, a ADRA e o Observatório Político e Social Angolano, que apelaram a mais acessibilidade aos documentos do exercício do orçamento. O exercício de fiscalização orçamental em Angola é ainda fraco, disseram as organizações, tanto na fase da elaboração dos orçamentos públicos como na fase da execução. Tenho aqui mais um ouvinte, Amadou Lamine Conte, está na Guiné-Bissau. Aí parece que é recolher obrigatória, Amadou, pelo menos durante a noite, não é verdade? Diga-nos algo. Portanto, mais acesso ao orçamento é o que a ADRA e a OPSA querem. Na nota, as duas organizações afirmam apelar a todos os órgãos responsáveis pela fiscalização orçamental para, portanto, dar prioridade às ações de fiscalização da execução do orçamento. Vamos agora para Moçambique. O ministro do Interior, Ahmad Mikidad, disse hoje que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique foram obrigadas a adotar a sua estratégia e meios para enfrentarem grupos armados que atacam no norte de Moçambique. São grupos que se dizem afiliados ao Estado Islâmico. Portanto, Ahmad Mikidad fez a afirmação ao responder a perguntas dos deputados da Assembleia sobre a violência armada nas regiões centro e norte do país. Ele disse que a complexidade da atuação dos terroristas levou ao que disse ser um redimensionamento da estratégia e dos meios para os combater. O governante avançou que os grupos armados assumem uma natureza e atuação complexas, tendo começado por ter um cariz aparentemente religioso. Aquilo que parecia ser um conflito interreligioso, em algum momento, degenerou numa dimensão de violência, disse o ministro Ahmad Mikidad, que defendeu ainda que as ações de grupos armados na província de Cabo Delgado, onde ocorrem os ataques, têm uma dimensão externa. Mas não deu mais pormenores. Portanto, o ministro falou um bocado, não disse muito. Portanto, isto referente ao que se passa em Cabo Delgado. Ontem o governante tinha dito que numa ofensiva nesta semana as forças de defesa e segurança mataram 50 rebeldes. O correspondente da Voz da América, André Batista, diz que os ataques dos rebeldes e a resposta do governo provocaram mais uma onda de refugiados. Se for à nossa página na internet, voaportugues.com, está lá esta reportagem. Mais reportagem. Baciro Baldé. Abraço. Não compreendo bem a mensagem dele. Carlos Tavares Cali, de Luanda para o Mundo. Bom trabalho. Obrigado. Vamos ainda na Guiné-Bissau. O tráfico de droga volta a estar sob o foco das organizações internacionais. Com efeito, isto no meio de uma crise política e durante uma pandemia que levou o presidente Umaro Sissoko Embalo a decretar o estado de emergência. A Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional Organizada, uma plataforma que reúne mais de 500 investigadores e observadores em diversos países e com sede em Genebra, num documento de 21 páginas divulgado nesta semana, alerta para a suspensão das investigações ao tráfico de droga no país,
apesar do discurso de novas autoridades de combate ao tráfico de droga e corrupção. Portanto, a Iniciativa Global contra a Criminalidade Transnacional diz que parece que o tráfico de drogas está a recrudescer na Guiné-Bissau. E agora vamos ver o que é que temos aqui mais. Vamos dar aqui mais uma notícia. Os Estados Unidos disseram que o Estado Islâmico foi responsável por um ataque contra uma maternidade e um funeral que causou dezenas de vítimas esta semana no Afeganistão. Os ataques ocorreram na terça-feira. Vários homens atacaram uma maternidade em Cabul. Mataram 24 pessoas, incluindo vários bebés, alguns acabados de nascer. Uma hora depois, um bombista suicida matou 32 pessoas e feriu cerca de 100 outras num funeral. E agora, por que não dar uma vista de olhos ao desporto? E para os amantes do futebol, há boa notícia. Os campeonatos de futebol vão recomeçar na Europa. Amanhã recomeça já é na Alemanha e, portanto, eu tinha aqui algo sobre a Alemanha, é que, portanto, não foi esta que saiu. Vou ter que vir aqui novamente à Alemanha a ver o que é que se passa aqui. Parece que... portanto, vou dizer o que é que se passa. Na Alemanha vai recomeçar o campeonato, vai recomeçar já amanhã. São jogos à porta fechada, são aquilo que os alemães chamam de jogos fantasma. Amanhã está em ação o Borussia Dortmund, que está em segundo lugar, e o Borussia Dortmund vai estar em casa, a jogar em casa. Claro está, isto são jogos sem público, como eu já disse, são jogos fantasma, e portanto, o que se passa é que não vai haver público, e como não vai haver público, os jogos, vamos a ver como é que vão decorrer. Principalmente o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund tem uma claque que é conhecida como a claque do muro amarelo. As cores do Borussia Dortmund são de amarelo e, portanto, amanhã o Borussia Dortmund vai jogar em casa, não vai ter a sua claque, vai ter pela frente o Schalke. Em teoria isto deve ser um bom jogo, mas vai ser interessante seguir. Os jogadores não jogam há muitas semanas e, portanto, vão ter que adaptar-se a este novo ritmo. Vamos ver quem vai, portanto, vencer este jogo. Borussia contra o Schalke. O Borussia em segundo lugar, a 4 pontos do Bayern de Munique, como eu disse. O Schalke este ano não vai muito bem, está muito em baixo, está em sexto lugar e mesmo com poucas possibilidades de alcançar o quinto ou quarto lugar que poderão dar acesso às ligas europeias. O Schalke está a 10 pontos do quinto lugar, a 14 do quarto, portanto, não vai lá. Agora, o que é interessante, se formos aqui à classificação da Bundesliga, é que o Bayern de Munique, que joga no domingo, tem 4 pontos de vantagem sobre o Borussia, tem 5 sobre o Leipzig. O Borussia Mönchengladbach está em quarto com 49 pontos, 6 pontos, e o Bayer Leverkusen em quinto com 47. E como eu disse, até ao quarto e quinto lugar há acesso às competições europeias. E vocês podem ver que entre o segundo e o quinto lugar há apenas 4 pontos de diferença. Portanto, o campeonato alemão ainda vai dar que falar. E, portanto, amanhã Borussia Dortmund a Leipzig e no domingo o Bayern está em ação. Vamos ver o que é que isso dá. Fala-se também do regresso do Campeonato de Portugal e eu sei que há muitos ouvintes que seguem o Campeonato Português para 4 de junho, mas agora há um problema. O Marítimo diz que poderá impugnar o campeonato se este seguir para a frente e não puder jogar em casa. Portanto, o Marítimo joga na Madeira e não está satisfeito com a decisão de que os jogos do Campeonato Português vão ser feitos só em certos campos. Fala-se em 6 campos no continente e o Marítimo diz que se isso acontecer, não gosta, vai impugnar o campeonato. Portanto, isso são algumas das notícias desportivas. Os ouvintes, não se esqueçam, podem ir à nossa página da internet, estão lá as notícias
do dia, para as nossas reportagens. Não se esqueça de ouvir a nossa emissão, está também no... vai estar no ar, claro está, e portanto nós temos lá as últimas do desporto, temos lá as últimas dos palopes. Para já, portanto, eu vou-me despedir. Pode continuar connosco mais tarde, não se esqueça. Angola Fala Só. Hoje temos dois convidados. Vamos falar do estado de emergência, vamos falar das implicações do estado de emergência para os direitos dos cidadãos angolanos, vamos falar do coronavírus também. É uma discussão interessante. Hoje no Angola Fala Só, portanto os angolanos podem ir ouvir o nosso programa mais tarde, que será também depois colocado na internet, claro está. Portanto, continue connosco, continue com a Voz da América. Bom fim de semana e mantenha-se em segurança. Vamos combater o coronavírus em conjunto. Até à próxima.